Meu amigo, a nova lesão do Neymar voltou a preocupar Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O camisa 10 foi convocado para defender o Brasil, mas apareceu com um edema na panturrilha. E mesmo sendo considerado um problema leve, a situação exige cuidado. E o motivo é simples: Neymar não é um jogador qualquer dentro da seleção. Quando ele está bem fisicamente, ele muda o jogo. Só que, nos últimos anos, o histórico de lesões fez qualquer desconforto virar um alerta maior. Ainda mais agora, com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando e o Brasil precisando chegar com seus principais jogadores em boas condições. Segundo o médico do esporte Sebastião Júlio Rodrigues Júnior, esse edema na panturrilha é basicamente um inchaço dentro do músculo. Isso acontece quando existe acúmulo de líquido depois de uma sobrecarga ou de uma pequena lesão muscular. Ou seja, não significa necessariamente uma lesão grave, mas também não é algo para ser tratado de qualquer jeito. No caso do Neymar, pelo que foi divulgado, o edema é leve. Mesmo assim, a região preocupa porque a panturrilha é muito exigida no futebol. É ela que participa das arrancadas, das mudanças de direção, dos saltos, das freadas e dos movimentos rápidos que um jogador usa o tempo inteiro durante uma partida. E para Neymar, isso pesa ainda mais. O estilo dele depende muito da explosão curta, do drible, da mudança de ritmo e da capacidade de acelerar em pouco espaço. Então, se a panturrilha não estiver 100%, isso pode afetar diretamente o desempenho dele em campo. O médico explicou que os músculos mais afetados nesses casos costumam ser o gastrocnêmio e o sóleo, que ficam justamente na região da panturrilha. São músculos fundamentais para um atleta de alto rendimento, principalmente no futebol, onde o jogador precisa repetir movimentos fortes várias vezes durante o jogo. A recuperação, segundo Sebastião, pode variar bastante. Em casos leves, o atleta pode voltar em poucos dias. Mas, se houver mais inflamação, dor ou pequenas lesões nas fibras musculares, o prazo pode aumentar e chegar a algumas semanas. Tudo depende da evolução do jogador, dos exames e da resposta do corpo ao tratamento. Por isso, Ancelotti fica atento. Não é só olhar o nome do Neymar na lista e pronto. A comissão precisa saber em que condição ele vai chegar. Porque uma coisa é ter Neymar convocado. Outra coisa é ter Neymar pronto para jogar em alto nível, suportando treino forte, jogo intenso e sequência de partidas. E esse é o ponto principal. A Copa do Mundo não permite jogador no sacrifício o tempo todo. O nível físico é muito alto, os adversários apertam mais, os espaços diminuem e qualquer limitação fica evidente. Se Neymar estiver bem, ele pode ser uma peça muito importante. Mas se ele chegar sem ritmo ou com receio de sentir a perna, a situação muda completamente. Além disso, tem uma coisa que muita gente esquece. Neymar não precisa estar apenas liberado pelo departamento médico. Ele precisa estar confiante para jogar, porque uma lesão na panturrilha, mesmo leve, mexe muito com a cabeça do atleta. O jogador pode até voltar aos treinos, mas se entra em campo pensando na dor ou com medo de sentir de novo, ele já perde parte da naturalidade. E no caso do Neymar, isso é ainda mais importante porque o futebol dele sempre foi muito baseado na liberdade. Ele precisa se sentir solto para driblar, girar, prender a marcação, acelerar e tentar jogadas diferentes. Se ele fica travado, com receio de forçar, o rendimento cai. Não adianta ter Neymar em campo apenas pelo nome se ele não consegue fazer aquilo que sabe. O tratamento normalmente envolve repouso, fisioterapia, controle de carga, gelo, fortalecimento e acompanhamento médico diário. Nada muito fora do comum para esse tipo de problema, mas tudo precisa ser feito no tempo certo. O erro seria acelerar a volta só porque se trata do Neymar ou porque existe pressão da torcida. Também existem sinais que ligam o alerta. Dor forte, dificuldade para caminhar, perda de força, aumento do inchaço ou hematoma podem indicar algo mais sério. Se o jogador sente dor até em repouso ou não consegue fazer movimentos normais, aí o caso precisa de uma investigação maior. Até agora, a informação é de que o edema é leve, então não dá para cravar nenhum drama. Mas é claro que a preocupação existe, porque Neymar já sofreu muito com lesões. E a seleção não quer correr o risco de ver isso atrapalhar a preparação para a Copa. Ancelotti já conhece bem esse tipo de situação. Ele trabalhou com grandes jogadores em grandes clubes e sabe que atleta decisivo precisa ser protegido em certos momentos. Às vezes, reduzir a carga de treino ou segurar um jogador por alguns dias não é sinal de desespero. É uma forma de evitar que um problema pequeno vire uma lesão maior. E para a seleção brasileira, isso também serve como um teste de planejamento. O Brasil não pode chegar na Copa dependendo de uma única peça. Neymar pode ser importante, claro, mas Ancelotti precisa ter alternativas. Precisa saber quem pode organizar o ataque, quem pode chamar o jogo e quem pode decidir se Neymar não estiver na melhor condição. É aí que entram outros nomes da seleção. Jogadores como Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, Rafinha e outros atacantes precisam estar preparados para dividir essa responsabilidade, porque uma Copa do Mundo não se ganha só com um jogador. Se Neymar estiver bem, ele ajuda muito, mas se não estiver, o Brasil precisa continuar forte do mesmo jeito. A preocupação maior não é apenas saber se ele consegue jogar uma partida.
A pergunta é se ele consegue aguentar a sequência. Em torneio curto, o desgaste vem rápido. O jogador treina, joga, recupera, treina de novo e já entra em outra decisão. Então não basta Neymar estar disponível. Ele precisa estar em condição de competir de verdade. E a panturrilha é uma região complicada nesse sentido. Às vezes o atleta melhora, sente menos dor, começa a treinar melhor e acha que está tudo resolvido. Só que, quando volta a acelerar forte, mudar de direção e repetir esforço, o incômodo pode aparecer de novo. Por isso a parte final da recuperação é tão importante. É nesse momento que o departamento médico testa se o jogador aguenta arrancada, chute, mudança de direção, contato físico e repetição de movimentos. No futebol profissional, voltar não é só correr em linha reta sem dor. O jogador precisa fazer tudo o que vai encontrar em campo. E no caso do Neymar, isso envolve muito mais movimento curto, giro e explosão. No meio disso tudo, a torcida fica naquela mistura de esperança e desconfiança. Todo mundo sabe o tamanho do Neymar com a camisa da seleção. Ele tem história, tem talento e tem capacidade de decidir jogo grande. Mas também é verdade que os últimos anos foram marcados por muitas paradas, e isso pesa na hora de pensar na Copa. Ancelotti sabe que Neymar pode ser útil demais se estiver inteiro. Não só pelo talento, mas pela experiência, pela visão de jogo, pela bola parada, pelo passe final e pela capacidade de chamar a responsabilidade em momentos difíceis. Só que tudo isso depende de uma coisa: condição física. Então, no fim das contas, a situação não é para desespero, mas também não é para ignorar. Neymar foi convocado, segue nos planos da seleção, mas vai precisar ser acompanhado de perto. A panturrilha pode parecer um detalhe pequeno, mas no futebol de alto nível, detalhe pequeno vira problema grande se não for cuidado direito. Agora, eu quero saber de você. Acredita que Neymar ainda consegue chegar nessa Copa como protagonista ou a seleção já precisa se preparar para um Brasil menos dependente dele? Deixe sua opinião aí nos comentários que a melhor eu vou fixar. Obrigado por assistir até aqui, valeu e que Deus te abençoe.